que é demanda, né? A demanda, né? Pensa aí, né? Eu, como economista, vou tentar dar uma explicação bem simples, né? A demanda, galera, é a procura. A demanda é quando você está querendo ir atrás de alguma coisa, né? Você está demandando a procura, né? Você está procurando ali aprender tecnologia, está procurando aprender ciência de dados, né? E quando a gente olha para esse lado, né, sem colocar muita complexidade no assunto econômico, né? Quando a gente sabe que essa demanda ela é quantizável, digamos assim, né? A gente consegue quantificá-la em longos períodos de tempo, as coisas ficam mais fáceis, né? Me dá um exemplo aí, Eduardo, que eu não entendi não, cara. Demanda é procura, então fala para mim um exemplo aí, né? Eu vou dar um exemplo exatamente desse projeto que a gente vai fazer agora. Pensa que você tem uma empresa, e essa empresa ela tem várias lojas, tá bom? Ela tem 10 lojas espalhadas pelo Brasil aí, tá bom? 10, enfim, filiais. E cada filial, ela vende um dos 50 produtos que a sua empresa produz, tudo bem? Agora, imagina a complexidade que é para essa empresa se organizar para, cara, qual é o estoque que eu tenho que ter de cada um dos insumos que compõem o meu produto, qual é o estoque que eu tenho que ter para o meu produto não estragar, não ficar lá na prateleira e eu ter o prejuízo de não ser vendido e ele está vencido. Então, quando a gente coloca o trabalho de predição, né, o trabalho preditivo do cientista de dados ali, naquele ponto, onde a gente consegue fazer uma previsão da procura dessa parada, a gente atua diretamente ali na veia do negócio da empresa, né? Então, olhe para a demanda desse jeito, né? É o quanto que estão procurando um produto específico da empresa, né? Assim ela consegue se antever, né? E consegue fazer ali o seu trabalho para vender o produto da melhor forma, né? E a melhor forma é que ela venda o melhor produto e lucre, né? Agora, Eduardo, por que machine learning consegue prever, e é isso aí, ó, essa pergunta aqui é uma pergunta tora, Eduardo, por que machine learning consegue prever demandas de forma mais precisa, né? E aí eu tenho que voltar um pouco na história, mas assim, é só para você entender esse pedacinho aqui. Antes de ver o aprendizado de máquina, né, o machine learning, como é hoje, o que era utilizado no dia a dia das empresas para fazer esse trabalho preditivo era a matemática, né? Era a estatística. E quando a gente está fazendo, assim, eu vou generalizar de novo, tá bom? Se você for professor de estatística, tal, me perdoa aí, mas é só para eu tentar nivelar o conteúdo, beleza? Então, quando eu estou tentando utilizar uma metodologia pura estatística, pura e simplesmente estatística, eu tenho vários pressupostos a considerar na hora de fazer um trabalho preditivo, na hora de fazer inferência. Como assim, Eduardo? Explica aí que eu não estou entendendo, não. Ó, eu vou te dar um exemplo bem tora mesmo. Quando a gente está falando da estatística, muitas vezes a gente faz ali algumas inferências, né, de que há uma distribuição conhecida para eu fazer um trabalho de inferência, um trabalho preditivo, né? Eu não posso simplesmente aplicar um trabalho sem garantir que os pressupostos como os dados estarem distribuídos normalmente, tal, sem garantir que isso vá acontecer. E isso era uma coisa que talvez fosse um dos grandes trabalhos que os estatísticos ali, que os economistas, a galera que trabalhava nesse mundo preditivo, tinham para desenvolver aí esse trabalho, não só para previsão de demandas, tá bom? Mas para várias outras coisas. E aí, sabe o que aconteceu? Veio o aprendizado de máquina e, entre outras coisas, desenvolveu algoritmos que, cara, não tem esse negócio não, cara. Esse algoritmo aqui não faz pressuposição sobre os dados, não tem esse negócio de estar distribuído normalmente, não. Aqui isso é coisa de estatística. Aqui é machine learning, meu irmão. Aqui você entende? Então, veio alguns algoritmos, os caras desenvolveram alguns algoritmos onde, cara, não essa parada não tem importância, não. E aí, o que aconteceu? A parada começou a vingar, porque olhava, eu lembro muito bem de quando isso aconteceu, né? Eu vou dar um exemplo, né? Decision Tree, né? Árvore de decisão e todos os algoritmos, né? Baseado em árvore.
Eu lembro que quando ainda não era muito comum, né, quando veio o aprendizado de máquina trazendo ali a Decision Tree, por exemplo, cara, havia uma clara melhora no trabalho preditivo. Quando eu falo, né, melhora é, cara, mais assertividade mesmo na parada. Só que havia uma complexidade muito maior na hora de explicar, né, o que influenciava o quê. Porque uma coisa é você pegar uma função, né? Uma coisa é você pegar uma função e falar assim, cara, ó, se você aumenta pouquinho de uma variável, o impacto no resultado é gigantesco, saca? Né? Como as regressões, por exemplo, uma parada mais estatística, né? Uma coisa é você chegar e falar isso, né? Só que outra coisa é você chegar e falar assim, cara, então, é tipo black box aqui, eu sei que eu tô acertando bem, mas não me pergunte como é que esse algoritmo tá fazendo aqui, quais são as melhores features aqui, que eu ainda não consigo dizer isso para você não, né? E aí, cara, era um trade-off, né? Porque pensa, né, numa empresa onde a gente tem um certo nível de conhecimento técnico, para você entrar em outra seara, você tem que explicar por A mais B que essa parada realmente funciona. Pensa em banco, né? Em banco mais ainda, porque, cara, tudo valendo money, né? Dinheiro que, inclusive, não é da própria empresa, né? Banco não trabalha alavancado, né? Então, tem os graus de alavancagem lá do Banco Central. Então, cara, por isso que banco é um dos lugares onde realmente a galera que tá lá é a galera que tá para ver. Por quê? Porque, bicho, qualquer decisãozinha ali é errada, são alguns milhões, alguns bilhões ali que são torrados, né? Então, assim, há essa preocupação muito grande, né? E aí, quando veio o machine learning, o que aconteceu, cara? Tudo isso começou a evoluir de uma forma muito grande, porque o trabalho preditivo melhorou, por melhorar o trabalho preditivo começou a melhorar outras vantagens mais claras desses algoritmos, como a entrada de pacotes que trazem ali a interpretabilidade, né, da metodologia que a gente está utilizando, enfim, cara, aí machine learning chegou e falou assim, cara, ainda vamos usar muita estatística, é claro, é base primordial aqui, a nossa matemática aqui embutida aqui no nosso trabalho de ciência de dados, mas eu tenho que tirar o chapéu para esse algoritmo aqui, porque o cara é veloz, o cara tipo não faz pressuposição sobre os dados, então assim o trabalho foi evoluindo, entendeu? Por isso que hoje a gente fala mais do próprio machine learning, do deep learning, inclusive, né, esse trabalho que a gente vai fazer aqui, ele pode, inclusive, ir para frente, né, utilizando algoritmos mais avançados ainda. E quando eu falo mais avançados, são algoritmos que têm um grau de complexidade maior. E é claro, por ter esse grau de complexidade maior, a gente tem o trade-off de a explicação ainda de como funciona ainda é difícil, mas a assertividade, ela realmente vem melhorando também.